Informamos que todos os candidatos receberam os convites com 20 dias de antecedência em duas modalidades, né? Convite protocolado, enviado por um funcionário do sindicato, e carta registrada. A partir da segunda pergunta, antes da formulação, haverá uma contextualização com citações de leis e dados relativos à pergunta. Após a pergunta, o candidato poderá solicitar esclarecimentos, se necessário, à mesa composta pela diretoria executiva do sindicato aqui presente, na pessoa do senhor presidente e professor João Batista Dalboni de Carvalho, o diretor financeiro Adilson Passo, o diretor do jurídico, professor João Marques, e a diretora secretária Maria Célie Marques Mota. O tempo de resposta para cada pergunta, senhor candidato, é de 3 minutos. E faltando 30 segundos para esse término, eu vou avisar o senhor para se colocar melhor. Então, são 3 minutos. Quando faltarem 30 segundos, eu aviso o senhor. Caso haja necessidade de complementação, terá uma tolerância de mais 1 minuto. Ok? Então, a pergunta número 1. Em linhas gerais, qual o seu projeto para a melhoria da qualidade do ensino em Volta Redonda e qual a sua opinião para a escola de horário integral? Eu quero dizer para vocês, eu sempre fui metalúrgico, sempre lutei por melhores condições de trabalho e melhores salários. É como prefeito que eu vou fazer diferente. Nós vamos colocar o plano de cargo e carreira e salário desde 1992, se não me engano, na época do Baltazar, 93, que existe esse plano na prefeitura. Infelizmente, os governos anteriores engavetou esse plano. Nós vamos respeitar o piso nacional dos professores. Nós vamos ter um governo que nós vamos respeitar todo o funcionalismo público. Vocês podem saber disso. Nós vamos ter uma atenção especial para a educação e para a saúde. Certo? A questão do tempo integral na sala de aula já está dentro do nosso plano de governo. É lógico que nós vamos aplicar de acordo com as necessidades naqueles bairros de mais carentes. Nós vamos fazer um levantamento, né, para ver as necessidades dos bairros que têm uma carência maior, né, que as crianças ficam um tempo ocioso maior na rua e não tem. Às vezes as mães trabalham fora e não tem com quem deixar os filhos, mas no nosso governo já existe no nosso plano de governo tempo integral de 1ª a 4ª série. Então, passamos agora à segunda pergunta e vamos à contextualização que é referente ao cumprimento da lei do piso. Em 2010, o Tribunal Superior Federal declarou a lei do piso nacional do magistério constitucional. Isso significa pagar o piso salarial como vencimento inicial de todas as carreiras do magistério, sem incluir gratificações ou quaisquer outras vantagens. Ou seja, qualquer acréscimo conquistado como direito não pode incidir sobre o piso. Portanto, o salário inicial do professor com formação de ensino médio, na modalidade normal, que leciona para as primeiras séries do ensino fundamental, 1º ao 5º ano, deve ter como base o valor inicial de R$ 1.451 para 40 horas. Caso a carga horária seja diferente, o valor pago deve ser proporcional. Em Volta Redonda, a carga horária publicada no edital do último concurso foi de 25 horas, com um salário de R$ 684. Outro aspecto importante da Lei 11.738 de 2008 é que o piso tem que ser tomado como referência à formação mínima do professor de nível médio na modalidade normal para corresponder à primeira referência das carreiras. No caso dos docentes com formação superior ou pós-graduação, a implantação do plano de carreira deve prever a evolução funcional em nível e classe. Assim, o município é obrigado por lei a cumprir a aplicação em cascata, ou seja, ao corrigir o vencimento inicial, corrigem-se automaticamente todos os níveis superiores, pois a exigência mínima para lecionar nos anos finais do ensino fundamental é que o professor tenha curso superior. Por último, é preciso ressaltar que a lei garante 1/3 da carga horária de cada professor fora de sala de aula, para planejar aulas, corrigir trabalhos e provas e preparar atividades similares, visando assim a melhoria da qualidade do ensino. Antes de encaminhar a pergunta, é preciso esclarecer que o governo federal
garantiu na lei a complementação através de verba federal aos municípios que comprovarem não ter condições de arcar com esses gastos com seus próprios recursos. Entendemos que a Prefeitura de Volta Redonda não vem cumprindo a lei e que a aplicação imediata da legislação é fundamental para melhorar a qualidade da educação do município. Pergunta: gostaríamos de saber de Vossa Senhoria se a sua equipe levou em consideração a lei do piso no seu programa de governo e, caso seja eleito, qual o prazo para praticar a lei a partir de 1º de janeiro? Viu todos os aspectos dentro da lei que venha beneficiar o profissional da educação. Vocês podem saber que nós vamos cumprir isso na risca. É lógico que nós não vamos implantar o plano de carga e carreira logo no início do nosso governo. Nós vamos ter que entrar na prefeitura, mas nós vamos pedir um prazo mínimo de 6 meses. Se a gente tiver condições de colocar antes desse período, vocês podem saber que nós vamos colocar. Eu não sei como eu vou pegar a prefeitura. A gente não sabe qual é o caixa da prefeitura, os compromissos que a prefeitura tem. Mas dentro de 6 meses é um limite máximo que a gente vai pedir a colaboração de vocês. Vocês estão sofrendo anos e mais anos. Não é 6 meses que vai prejudicar mais a categoria da educação. Mas nós temos certeza que dentro desse prazo de 6 meses nós vamos cumprir na risca tudo aquilo que a lei determina. Vocês podem nos dar esse voto de confiança, ok? Eu peço a vocês que tenham paciência. Como eu falei antes, no nosso governo nós temos uma equipe técnica que está muito preocupada com a educação de Volta Redonda. Nós temos grande proposta para a educação de Volta Redonda, não só o tempo integral na sala de aula de 1ª a 4ª série, mas nós temos que construir creche nesses bairros de periferia. Nós temos feito um levantamento em todos os bairros que há necessidade de uma creche. Nós vamos construir essas creches para dar condição das mães que precisam de trabalhar fora ter onde deixar seus filhos. E o profissional da educação, o profissional de saúde, vocês podem saber, nós vamos ter um carinho especial, uma atenção especial por vocês. Nós vamos se preocupar com todo o funcionalismo público, mas educação e saúde vai ser o carro-chefe do nosso governo. Passamos então à contextualização da terceira pergunta. Entendemos que a lei do piso é um começo, mas o presidente Lula, ao encaminhá-la ao Congresso Nacional, estava pensando em municípios pequenos, principalmente do Norte e Nordeste. Tanto é que ele garantiu na lei a complementação federal. Mas como a educação não tem mágica, tem trabalho de professor, a valorização do profissional de educação tem que ter metas mais audaciosas. A lei de número 9.131, de 25 de novembro de 1995, e o parecer do Conselho Nacional de Educação, de 2009, e o Plano Nacional da Educação, entre outras coisas, determina que os municípios deverão observar diversas diretrizes fixadas em resolução. Assim, vamos citar algumas dessas diretrizes para que o candidato possa se posicionar melhor. 1. A elaboração ou adequação de seus planos de carreira e remuneração do magistério até 31 de dezembro de 2009, conforme a lei do piso. 2. Assegurar no próprio sistema ou em colaboração com os demais sistemas de ensino a oferta de programas permanentes e regulares de formação continuada para aperfeiçoamento do profissional, inclusive em nível de pós-graduação. 3. Instituir mecanismos de concessão de licenças para aperfeiçoamento e formação continuada. 4. Valorizar o magistério público da educação básica, a fim de aproximar o rendimento médio do profissional do magistério com os demais profissionais com escolaridade equivalente. Dados retirados do jornal O Globo. A média paga a profissionais de nível técnico, R$ 2.080. E a média paga a profissionais de curso superior, R$ 3.615 para o início de carreira. Pergunta: com base nesses pontos, gostaria de saber a sua opinião sobre implantação do plano de carreira, formação continuada do professor, inclusive com direito à licença remunerada para aperfeiçoamento. 3. A meta estabelecida no Plano Nacional de Educação de enquadrar os professores na média salarial de profissionais com formação equivalente. Como eu falei antes, vocês podem ter certeza que eu sempre lutei por melhores condições de trabalho, melhores salários. Não vou fazer diferente como prefeito dessa cidade. Nós temos hoje discutido muito no Congresso Nacional um fundo nacional para cobrir todos os municípios que não têm recurso próprio
para poder manter a educação, para poder manter o salário a nível nacional de todos os professores. Está sendo muito discutido e debatido isso lá no Congresso. Eu tenho certeza que o governo, dentro do entendimento, vai criar esse fundo o mais rápido possível dentro daquela discussão dos royalties do petróleo. Nós estamos criando esse fundo para a educação, para poder atingir todos os municípios. Então, tudo aquilo que a gente puder fazer pela educação em Volta Redonda, dentro das condições, dentro das leis, daquilo que a lei nos ampara, vocês podem saber que nós vamos fazer. Hoje, por exemplo, eu recebi um relatório do TCE, do Tribunal de Contas do Estado, que o município só gasta 39% com funcionalismo público. Se pode gastar até 55%, quer dizer, se ele não paga os professores dentro daquilo que o teto, né, nacional exige, dentro daquilo que o professor tem direito, é porque não tem vontade política de ter uma educação de qualidade. E vocês podem saber que nós vamos fazer o concurso público na prefeitura, porque o concurso público nós vamos ter uma educação de qualidade, vai passar aqueles que são os melhores, que realmente vai educar nossas crianças, vai dar um ensino de qualidade. Nós vamos fazer esse concurso público e, através desse concurso público, nós vamos dar uma educação de qualidade para todos os nossos filhos. E nós não vamos medir sacrifício para cumprir a lei na risca, desde aquilo que esteja dentro da responsabilidade fiscal que um prefeito pode fazer. Eu não estou aqui para dizer que nós vamos fazer milagre, mas nós vamos corrigir essas injustiças que vem ocorrendo com vocês há bastante tempo. Esse é um compromisso do meu governo com todos vocês. Essa quarta pergunta é referente à aplicação da verba destinada à educação e implementação de cursos profissionalizantes e técnicos. A Constituição Federal, em seu artigo 212, dispõe que a União não poderá aplicar menos que 18%, e os estados e municípios menos que 25% na educação. A Lei Orgânica de Volta Redonda determina que o governo municipal aplique 30% da sua receita própria, mais os recursos oriundos das transferências, incluindo o dinheiro que complementa a verba do Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica na Educação. Essa verba poderia ser usada, por exemplo, para implantar uma escola técnica que, além de criar oportunidades de boa formação profissional para os nossos jovens, contribuiria para estimular o progresso de nossa cidade e toda a região. Além disso, ficaria provado que o dinheiro novo que entra através do Fundeb poderia ser mais bem aplicado na valorização salarial do professor. Assim, se a verba for aplicada conforme determina a lei orgânica, que é a lei do município, sobra um montante considerável em reais para investir em educação. Nesse contexto, gostaria de saber se, caso seja eleito, Vossa Senhoria vai seguir essas determinações à risca? O que pretende fazer com esse montante que não está sendo aplicado na educação para melhorar a qualidade do ensino em nossa cidade? Ao analisarmos os últimos relatórios do Tribunal de Contas do Estado, é fácil perceber que Volta Redonda não aplica 30% em educação. Isso ficou mais claro em recente reportagem do jornal A Voz da Cidade, que afirma que Volta Redonda aplica apenas 21,88% na educação, deixando de investir 8% do orçamento. Eu quero esclarecer para vocês o seguinte: o nosso governo vai ter um compromisso de cuidar das pessoas. Hoje o governo está aí e cuida da cidade, mas ele esqueceu de cuidar das pessoas. Vocês podem saber que nós vamos cuidar das pessoas na educação, nós vamos cuidar das pessoas na saúde. Tudo aquilo que o governo puder fazer dentro da lei de responsabilidade fiscal, que é o teto de gasto com funcionalismo público, tanto nos 55%, que é o teto máximo com todos os funcionários, como os 30% que a lei da Câmara Municipal determina, vocês podem saber que nós vamos aplicar. Isso é um compromisso meu com vocês. Nós não vamos medir sacrifício para ver o funcionário público trabalhando bem, dando um atendimento de qualidade que a população de Volta Redonda merece. Vocês podem saber que nós vamos assumir esse compromisso com vocês e vamos cumprir. É o que eu falei, nós vamos pegar a prefeitura, não sabemos como, mas no prazo de 6 meses, eu tenho certeza que o funcionário público vai ter uma resposta do meu governo que vai ficar satisfeito com aquilo que a gente pretende fazer por Volta Redonda. Hoje eu acho um absurdo uma cidade que tem quase 1 bilhão de reais de arrecadação por ano, né? Vocês vêem na sala de aula, às vezes as crianças tendo uma alimentação de baixa qualidade. Hoje, há pouco tempo, fui convidado para ir em 2 ou 3 escolas, chega lá as crianças comendo arroz puro. Isso é um absurdo, o município tem 1 bilhão de reais, não pagar bem o funcionário público, não ter uma alimentação de qualidade para as crianças na sala de aula. Muitas crianças vão ali até para alimentar, porque eles não têm nem o que comer em casa, não vai tanto para estudar. E chega ali,
é servido um arroz puro para essas crianças. Vocês podem saber que é um compromisso meu com vocês de dar aquilo que vocês merecem. Quanto melhor vocês receberem, eu tenho certeza, melhor será a educação das nossas crianças. Vou reservar aqui 2 minutos para as suas considerações finais. Eu quero agradecer o convite do sindicato dos professores. Às vezes as pessoas vêm falar zoinho, não sabem realmente quem é um zoinho. Eu sou nascido em Volta Redonda, trabalhei na Companhia Siderúrgica por 32 anos, sou aposentado da Companhia Siderúrgica Nacional. Fui vereador por 3 mandatos. Quem me acompanhou na Câmara lá sabe que eu sempre defendi o funcionalismo público, sempre defendi a educação de qualidade, uma saúde de qualidade. Hoje estou no 2º mandato de deputado federal. Então peço a vocês uma oportunidade. Esse governo que está aí já teve 5 oportunidades prometendo a mesma coisa e não cumpriu nada. Eu peço uma. Muitas pessoas falam aí que o governo tem falado direto, muitas vezes, o Zoinho não tem competência para administrar a Volta Redonda. Ninguém nasceu sabendo. Se a gente não tiver uma oportunidade, a gente aprende no dia a dia, na escola da vida. Certo? Vocês se lembram muito bem do Lula. Todo mundo fala que o Lula não tinha competência para administrar o país. Arrumou um empresário bem sucedido do nosso país e fez um excelente governo. Um ex-metalúrgico, um empresário, que transformou o Brasil. Vocês podem saber, em Volta Redonda vai acontecer a mesma coisa. É um metalúrgico aposentado, um empresário que é o Rogério Loureiro, que é meu vice-prefeito, que vocês conhecem muito bem, um empresário do ramo de transporte, bem sucedido na vida, vai juntar a experiência política que eu tenho de 3 mandatos de vereador, 2 mandatos de deputado federal, com a experiência que ele tem de administrador, e nós vamos fazer dessa Volta Redonda uma Volta Redonda diferente. Uma Volta Redonda de todos, não uma Volta Redonda de uma panelinha de meia dúzia que existe hoje na nossa cidade. Então eu peço essa oportunidade. Eu tenho certeza que nós vamos fazer essa Volta Redonda muito mais feliz. Muito obrigado pela oportunidade.